prefeito Gilberto Kassab perdeu o controle hoje na inauguração de uma unidade de saúde em Pirituba. Eu abastecido para evitar imprevistos de última hora. Obrigada pelas boas dicas aí pro Folião fazer uma boa viagem, Renata. Elas precisam saber que até um sanduíche pode ter um valor adequado. Um vereador agride uma jornalista em Pontes e Lacerda, no interior de Mato Grosso. Vereador, o senhor fala comigo. Revoltada, a médica interrompe o plantão para desabafar. Eu tô sozinha nessa porcaria aqui! Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes! Media Training, no português, treinamento de mídia. Este nome se tornou popular na década de 90, mas o treinamento da comunicação está presente na história da humanidade. Começou com a arte da oratória na Sicília, 500 a.C., para orientar os advogados a defender as suas causas. Nesta época já era reconhecido o fato de que quem treina a comunicação se destaca no meio em que vive. Mas foi em Atenas, entretanto, que a oratória se desenvolveu com pensadores como Sócrates e Demóstenes. Eles praticavam lendo em público, comentando sobre poetas, improvisando e promovendo debates. Neste contexto, surge Cícero em 106 a.C. Advogado e filósofo, foi considerado o maior orador romano, introduzindo características humanísticas e esperteza com humor no discurso para atingir o ouvinte. Na era moderna, a oratória refinada e ornamentada foi sendo substituída por um estilo mais claro e coloquial de se comunicar. Com a evolução da humanidade, a comunicação também se aperfeiçoou. Para disseminar os acontecimentos, as pessoas criaram os primeiros jornais impressos, seguidos das emissoras de rádio e da televisão. Ser entrevistado em um desses meios significa falar indiretamente com milhares de pessoas. Esses leitores, ouvintes, telespectadores vão formar a sua opinião a partir do que for dito e como for dito pelo porta-voz. Com a popularização da internet na década de 90, facilitou ainda mais a disseminação de informações, positivas e negativas. Este acelerado desenvolvimento das formas de distribuição da notícia facilitou a divulgação de profissionais na mídia, mas não permitiu que eles se preparassem para tamanha exposição. Conceder entrevistas é uma realidade comum para esse coordenador do Sebrae, em Santa Catarina. Trabalhando com consultoria a empresas, observa a importância de se relacionar bem com a imprensa. A gente representa uma entidade, né? E muitas vezes nós temos que levar a informação para o povo, para a população, para os empresários, principalmente para os empresários, para aqueles que querem começar um negócio. E essa passagem do que a gente tem aqui de projetos, ações, produtos, nós temos que usar a mídia para dizer o que o Sebrae está fazendo, quais são os projetos, as ações, comunicar. Então, quanto melhor nós soubermos fazer isso, nós temos uma comunicação clara e que de fato traduz aquilo que a gente faz, a gente com certeza, falando bem perante a mídia, vai fazer com que aquela pessoa que está lá, aquele empresário, aquele futuro empresário, que é o público do Sebrae, tenha um conhecimento e venha buscar no Sebrae a solução para os seus negócios. Pensando nessa necessidade de se preparar para lidar com os jornalistas e o público-alvo, surgiu o Media Training. O âncora do jornal Record News, Heródoto Barbeiro, está presente no jornalismo desde 1970 e em 2007 decidiu escrever o livro Como Usar a Mídia a Seu Favor. As empresas, de uma maneira geral, entenderam o seguinte, que não basta ela ter um produto bom, não basta ela ter uma comunicação com o seu público. É necessário ela falar com o cidadão. E com o cidadão, ela não fala através da sua publicidade, nem do seu marketing, ela fala através da imprensa, da mídia de uma maneira geral. Então as empresas estrategicamente perceberam o seguinte, para que meu produto possa ter admirabilidade, possa ter credibilidade, nós vamos falar com a mídia. Então as empresas decidiram que os seus executivos seriam treinados para poder falar com o cidadão. Então acho que é nesse momento que o Media Training, de uma maneira geral,
começou a se desenvolver no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Após trabalhar durante 15 anos como repórter e editora em diversas emissoras brasileiras, Aura Regina de Sá direcionou sua experiência para preparar porta-vozes. Desde 2001, a jornalista atua como consultora de Media Training. O Media Training, como o significado dele é treinamento de mídia, né, treinamento para trabalhar com a mídia, ele é focado no relacionamento com a imprensa. Mas muitas das orientações que eu passo durante o treinamento, ao final do dia, o porta-voz costuma dizer: puxa, eu estou vendo que essas dicas que você passou vão ser importantes para mim até no momento de uma reunião, de uma apresentação em público, de uma palestra, e realmente são. Porque no treinamento o porta-voz entende quais são as habilidades comunicacionais que ele deve usar, né, tanto as técnicas quanto as habilidades voltadas ao comportamento e que são benéficas para a exposição dele. Nervosismo, insegurança e medo são sensações comuns entre as pessoas que precisam se expor, sabendo que tudo que for dito naquele momento será transmitido a muitas pessoas. Uma pesquisa online feita em agosto de 2009 pelo programa Globo Repórter perguntava: do que você mais tem medo? Falar em público ficou em primeiro lugar, à frente de traumas como doenças, morte, águas profundas, solidão e altura. Renato Brincos é advogado especializado em direito imobiliário e empresarial em Florianópolis. Muitas vezes ele se via no desafio de falar em público e na frente das câmeras. Sabendo da importância de uma boa comunicação, buscou se aperfeiçoar. Bom, no meu caso, profissionalmente é fundamental. Eu sendo advogado, todo o meu dia a dia é baseado em comunicação. E a gente sente necessidade disso em negociações, em audiências, julgamentos. Eu tenho reuniões com clientes ou com partes adversas sempre. Tomo cuidado para tentar lembrar de todas essas pequenas dicas. Questões como respiração, como mesmo prestar atenção na outra parte que está conversando, com quem está conversando, tudo isso é fundamental. Então, muito disso acontece em reuniões diárias, algumas vezes em eventos de mídia, porque algumas vezes o escritório está exposto à mídia, e muito em eventos nos tribunais, fóruns, audiências. Após um treinamento que durou cerca de 2 meses, ele garante que percebeu mudanças. A comunicação é uma atividade e aprendi muitas coisas, desde comunicação, forma de postura, forma de gesticular, como articular as palavras, tudo isso é fundamental e são coisas que no dia a dia a gente não presta atenção, a gente não repara o que está fazendo e o que não está fazendo. Raul Schmidt, formado em Relações Públicas, trabalha com assessoria de imprensa e, ao sentir a demanda do mercado, incluiu o Media Training entre os serviços que oferece. Segundo ele, no treinamento, o assessorado se inteira de tudo que acontece no mundo jornalístico. Cada público tem a sua linguagem, tem o seu tempo para comunicar essa informação. Então, nós tentamos passar isso para o nosso cliente. E, além disso, nós também orientamos ele para contar para ele quem que é o jornalista que está produzindo, quem que é o pessoal que anteriormente nós falamos enquanto pauta e quem é a pessoa que, no final, vai acabar entrevistando ele. Instrui ele sobre todas as funções do jornalismo. Quem é o pauteiro, quem é o editor, quem é o cinegrafista, quem é o repórter fotográfico. Quer dizer, falamos de todas as mídias, falamos da importância do linguajar de cada uma dessas mídias, né, da peculiaridade, e contamos um pouco de cada veículo, de linha editorial. Então fizemos isso. Januário é cliente da empresa em que Raul trabalha e garante que o treinamento faz a diferença. Mas um treinamento do Media Training, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes um espaço de televisão em horário nobre, ele é valiosíssimo e ele é muito reduzido, né? Então, não adianta tu contar uma história inteira. Então, numa hora dessa, tu tem que ser bem objetivo, curto e que seja entendida a tua mensagem. Posição, de postura, né? A forma de falar, tudo isso. O Media Training, ele tem a sua importância para a gente saber lidar com essa imprensa. Essas informações, elas preparam o porta-voz para o momento desse exercício prático de entrevista. E elas estão voltadas
à forma de expressão, à forma da comunicação verbal, não verbal, corporal, né? Aos cuidados com a maneira de se vestir, aos cuidados com a maneira de usar a sua postura corporal, como sentar adequadamente, como ficar em pé para uma entrevista, movimentos de cabeça. Quer ver uma dúvida que a maioria tem e muitos me questionam, né? A minha orientação, e eu tenho base para dar essa orientação, é que o entrevistado deve sempre responder olhando para o repórter. Porque o que eles precisam entender é como funciona jornalismo, que eles não sabem. Jornalismo é jornalismo, não importa em que plataforma. Pode ser uma televisão como essa, pode ser no R7, pode ser no site, pode ser na rádio, pode ser na televisão, pode ser não importa. O que difere um pouco é a técnica. Mas eu digo, o conteúdo jornalístico é o mesmo, ou seja, interesse público, né, respeito pelo cidadão, e isso faz parte da comunicação de uma maneira geral. E para o jornalista, quais são os problemas que traz um entrevistado despreparado? Renato Igor, que comanda um programa de entrevistas em TV e rádio, comenta as principais dificuldades que já enfrentou com suas fontes. Entrevistado prolixo, que não responde aquilo que a gente está querendo ouvir, que não dá uma resposta objetiva, né? Que enrola e não diz nada. Já tive problemas também, aí não foi exatamente comigo, né? Problema no Conversas Cruzadas, quando já houve caso de 2 convidados do programa que se levantaram durante o programa no ar e tal, porque brigaram entre si, abandonaram o programa, eu tive que contornar depois no intervalo, né? E eles acabaram voltando. Segundo a consultora Áurea, o Media Training é direcionado para uma grande variedade de profissionais. Eu treino desde executivos de grandes empresas e instituições públicas, gestores, presidentes, diretores de instituição, políticos, já treinei muitos, atletas, artistas, profissionais liberais. Cada um desses públicos tem dificuldades ou características da sua área de atuação ou não. E destaca um dos pontos avaliados durante o treinamento. Dos grandes questionamentos, e é o que mais pega normalmente nos treinamentos, é a questão do linguajar, né? O linguajar técnico. Alguns ficam indignados, mas como é que eu vou ter que traduzir tudo o que eu falo? Né? Então, se você pensar que a sua linguagem tem que ser simples, tem que atender qualquer tipo de público, desde aquela pessoa que não foi à escola até o pós-graduado, então aí sim você está falando para as pessoas. Aqui no Brasil, o treinamento é direcionado principalmente aos porta-vozes das empresas, pessoas públicas e celebridades. Essa realidade já é diferente no exterior. O decano do curso de jornalismo da Universidade da Flórida, Raul Reis, conta que lá os estudantes têm o Media Training em sua grade curricular. O que a gente faz é o treinamento que a gente providencia, que a gente proporciona aos alunos, inclui, por exemplo, aulas de voz, impostação, como falar na televisão, como falar no rádio, como, por exemplo, fazer clipes ou podcasts. Então é um treinamento muito prático nesse sentido. Em termos de externo à universidade, eu sei que existem muitas consultorias nos Estados Unidos que fazem media training para políticos ou para empresários, para saber como lidar com a mídia, como se comportar, mas isso já é considerado mais uma parte de relações públicas do que jornalismo. Por exemplo, nos cursos de relações públicas dentro da universidade, nós também preparamos os alunos para ser spokespeople, porta-voz, né, de empresas, porta-voz de políticos, e nesse sentido eles também têm que aprender como lidar com a mídia, como se comportar com a mídia, como responder a uma questão de crise. Por exemplo, você tem que responder nas primeiras 24 horas, você tem que ser honesto e aberto, tem que ser transparente. Isso tudo a gente ensina, parte do treinamento deles como relações públicas, nesse caso, que eles vão ter que adotar essa relação mais direta com a mídia também. Porque a base fundamental do Media Training é um relacionamento ético entre a empresa e a mídia. Não é um relacionamento de, olha, me ajuda, me dá um anúncio que eu vou escrever bem da sua empresa. Isso está fora de cogitação, não é isso. Por quê? Porque você vai dizer, mas então você divulga na mídia coisas de uma empresa privada? Sim. Quando alguma ação de uma empresa privada se torna pública, é de interesse público, ela passa a ser de interesse público. Eu recebo aqui uma quantidade imensa de propostas, de sugestões. Entendeu? Eu vejo tudo é marketing no lixo. Só se tem interesse público. Se tem interesse público, a gente faz. Senão, não faz. Então é isso que a gente ensina no Media Training.
Para quem trabalha diariamente com a notícia, é uma vantagem ter um entrevistado preparado para responder as perguntas. É muito melhor, porque quando a gente entrevista fontes que passaram por treinamentos, por media training, por boas assessorias, o assessor já vai passar para essa fonte qual é o veículo que ele vai falar, qual é o programa, qual é o horário, se é ao vivo, se não é ao vivo, o tempo de resposta que ele tem que dar, enfim, para qual público ele está falando, que é fundamental. Quer dizer, isso o bom assessor ele vai passar para o entrevistado, né? E quando tu te depara com uma fonte que não é capacitada, né, que não foi trabalhada para isso, tu abre o leque para a coisa dar errado, né? Assim como Renato e Igor, outros profissionais chamam a atenção para a importância da boa comunicação em uma situação de crise. Porque se as pessoas não sabem se comunicar, principalmente os líderes, eles não transmitem segurança. E a falta de segurança tira o rumo da empresa. Então, essa questão de saber se comunicar, saber como dizer, como fazer, se fazer entender, é fundamental para não entrar em crise e quando você estiver nela, para sair da crise. Você vê a importância que é para o mundo corporativo saber como lidar com uma questão de crise, como lidar com a mídia, principalmente nesses dias de redes sociais, como você viu, né? Todo mundo, você tem uma experiência ruim, a primeira coisa que você faz é colocar no Facebook ou no Twitter. Não vá nesse lugar porque o serviço é péssimo. Então imagina, se eles não estiverem fazendo o acompanhamento diário daquilo, como é que eles vão saber que os consumidores estão tendo esse problema? Então eles vão ter que também saber como lidar com as redes sociais, como lidar com os consumidores através da mídia, né? Porque isso é algo que tem que ser sempre lapidado, tem que ser sempre cuidado, né? A reputação é algo que se demora anos para construir, num minutinho tudo isso pode ser derrubado. Então é importante sempre ter o cuidado de manter uma boa imagem. O valor médio desse trabalho é de R$ 200 a hora para treinamentos individuais, considerado pelos profissionais mais efetivo, já que é possível dar mais atenção às dificuldades do cliente. Neste caso, são necessárias de 5 a 10 horas de treinamento, distribuídas em 1 ou 2 vezes por semana. No caso de cursos para pequenos grupos, o valor varia de acordo com o número de participantes e funciona de forma mais intensiva, podendo variar entre 8 e 16 horas consecutivas de curso. Além, os consultores também trabalham com palestras de até 3 horas, falando para grandes grupos sobre as regras gerais do Media Training. Segundo os profissionais, o investimento no treinamento de mídia é mínimo se comparado às perdas que uma crise de imagem pode trazer. Se Renato Brincas fosse convidado a participar do documentário há um ano atrás... Se uma emissora de televisão me pedisse, eu achasse que seria uma coisa importante para o escritório, provavelmente eu faria, sofrendo bastante. Se você me pedisse, eu não faria. Agora, a situação é outra. Tendo feito o curso, facilitou bastante. Já é um negócio, quando você me pediu, foi tranquilo. Tudo bem, eu faço, sem nenhum problema. Então a gente vai pontuando algumas coisas e com isso a gente percebe que o nosso entrevistado vai ficando mais tranquilo. Ele vai adquirindo uma confiança nele mesmo, que é importantíssimo, e aí com isso tudo flui mais naturalmente. Experiência conta tudo, mas é se preparar para aquele negócio. O Media Training te instiga isso, a te preparar, a tomar cuidados. Não é só a fala, né? Tem todo um processo para tu chegar e fazer uma entrevista. Parece fácil, mas é difícil. Então, é isso aí, Media Training. E a prática faz tu fazer bem isso, né? Vai melhorando. A comunicação não é algo só intuitivo. Na hora eu vejo o que eu falo. Não. Quando você é especialista em finanças, ou em tecnologia, ou em meio ambiente, em qualquer área que for, você estuda para aquilo. A comunicação também é um recurso que está aí disponível para todos. Alguns usam melhor e outros não tanto. Por isso, quem utilizar de forma adequada, estudar, ficar atento, se conscientizar da importância de aprimorar isso, claro que vai ter mais benefícios, né? Vai tirar mais proveito de tudo isso.